E se eu te disser que você está perdendo informações super valiosas todos os dias, simplesmente porque elas estão todas em inglês? Se eu estou falando de vídeos, podcasts, documentação, artigos, sites, a esmagadora maioria do conteúdo que a gente tem disponível hoje sobre tecnologias e principalmente sobre inteligência artificial está em inglês. A língua da ciência e da comunicação científica internacional global é o inglês. Já tem um tempo que eu penso sobre isso, sabe? Sobre quantas pessoas ficaram para trás nos últimos 3 anos, principalmente em relação a tecnologias de IA generativa, que é o que está no hype hoje em dia, todo mundo fala nisso, os mercados e as empresas contratam baseados nisso, a academia e a ciência está se voltando muito para pesquisas relacionadas à IA também, simplesmente porque essas pessoas não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo direto na fonte, que está principalmente em língua inglesa. Digamos que eu tenho uma combinação um pouco incomum de habilidades. Eu sou professora de inglês há alguns anos e me especializei em inglês acadêmico, aquele inglês mais técnico que você precisa para passar numa prova de mestrado, de doutorado, de proficiência em língua inglesa. Esse é o tipo de inglês que eu foco. Atuei como professora do programa Idiomas Sem Fronteiras, na universidade que eu estudo, por quase 3 anos dando aula de inglês para quem já está no ambiente da universidade. Além disso, eu sou um pouco nerd, assim, apaixonada por tecnologias, essas coisas assim, desde criança. E aí, lá para 2022, no finalzinho do ano, lançaram o famoso ChatGPT. Eu descobri essa ferramenta no começo de 2023, baixei ali, comecei a usar, comecei a fazer vários testes. Nessa época eu já dava aula de inglês e não parei mais. Comecei a usar, fui testando na prática docente, comecei a fazer cursos de especialização. E como professora, eu comecei a criar ferramentas para o meu próprio trabalho docente. Comecei a criar ementas, planos de aula, relatórios, essas tarefas mais assim, burocráticas da vida de professor, sabe? E aí eu fui descobrindo outros usos, outras ferramentas, livros, sites, cursos, e recentemente acabei de terminar uma certificação em IA para a educação. Então agora eu posso dizer que eu já tenho 3 anos de prática em IA generativa, quase que sempre dentro do ambiente da docência. Digamos que enquanto todo mundo estava aqui descobrindo a IA, eu estava lendo os artigos científicos originais em inglês, fazendo cursos aplicados ao inglês e acompanhando os lançamentos em tempo real. Aí, o que aconteceu ao longo desses anos foi que eu comecei, na minha prática como professora e como usuária dessas ferramentas, comecei a perceber um problema muito grande. A maior parte do conteúdo realmente bom, que te ensina, que te dá uma visão crítica e útil e pedagógica sobre A, está em inglês. Os tutoriais oficiais, as academias das principais empresas, a documentação das ferramentas, os artigos científicos, as atualizações. E pouca gente domina inglês. Eu consigo ter acesso porque eu sou fluente no idioma. Mas dificulta da maioria das pessoas estarem atualizadas em IA, porque quem se atualiza primeiro é quem entende inglês. E aí, quando esses conteúdos chegam no português, muitas vezes eles já estão desatualizados, já surgiram outras coisas, as atualizações nesse campo acontecem muito rápido, em poucos meses, e uma empresa vai superando a outra, e aí a gente vai tendo que se atualizar em coisas de empresas diferentes, e essa velocidade vai acompanhando, né? Então acontece um processo meio que de telefone sem fio. Esse processo vai removendo muitas informações essenciais no caso. Você entender alguma coisa quando um guru de marketing explica, porque ele está aplicando isso no negócio para vender mais, para vender para outras pessoas que vendem, é o que eu mais vejo no mercado, como se fosse um negócio mágico, é algo milagroso, a revolução da humanidade, e esse tipo de discurso que a gente vê muito famoso por aí. E aí eu vou mostrar para vocês esse depoimento de um post que eu li no LinkedIn e que foi o estopim que eu precisava assim, para me inspirar a criar esse canal, que já estava nos meus planos fazia um bom tempo, mas eu não tinha a iniciativa assim, de realmente colocar em prática, que é da Gil Mangoni, que é uma super
referência nessa área de IA, que eu acompanho muito no LinkedIn. E mesmo ela sendo uma especialista, e tá nessa área há alguns anos, já se tornou referência, se eu não me engano, ela é top voice no LinkedIn, ainda assim ela percebeu que mesmo ela usando ferramentas de tradução, ela podia perder partes essenciais do que ela estava estudando, pesquisando, analisando, porque os conteúdos que ela estuda estão em inglês. E é isso que eu percebo também. Só que o meu caminho foi meio que o contrário do dela. Eu sou fluente em inglês há muitos anos. Virei professora. E pelo domínio do inglês e da linguagem científica, eu tive mais facilidade em aprender IA. Ela foi meio que o contrário. Primeiro foi para IA e depois resolveu se apropriar da língua. Chegou um determinado momento que eu comecei a me questionar. E se eu usar minha formação em inglês acadêmico, mais os meus conhecimentos em IA, para levar esse conteúdo para mais gente? Que é a intenção desse canal. De forma mais acessível, de forma sempre atualizada, direto da fonte, meio que tirando esse processo, reduzindo esse processo de telefone sem fio, por passar quase que diretamente do inglês, e incentivando a autonomia linguística de quem tem interesse em aprender tanto IA quanto linguagem, inglês, e o que eu puder ajudar nesse caminho. Todas essas reflexões me levaram à ideia desse grande projeto, que é o projeto Plurilanguage. Então, a partir dessa ideia, eu criei uma newsletter no Substack, vou deixar aqui o link para você acompanhar, se tiver curiosidade. Estou começando a produzir conteúdo no LinkedIn também, e agora estou começando a última etapa dessa estratégia toda de divulgação de conteúdo que eu criei com esse canal no YouTube. Então, aqui você vai encontrar um olhar de quem entende linguagem e tecnologia, que é super importante, as coisas mais recentes que acontecem nessa área da tecnologia, que geralmente estão em inglês, porque eu acompanho essas fontes primárias e boa parte dos lançamentos, explicações didáticas sobre como usar a IA no contexto brasileiro, no contexto da educação, com maior foco na vida acadêmica, que é o foco do meu trabalho. Tutoriais de ferramentas, outros tipos de conteúdo didáticos. Para resumir a ópera, eu pretendo que esse canal seja uma fonte de educação linguística, letramento digital e curadoria especializada nesses assuntos. Então, para fazer aqueles papéis de youtuber tradicional, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, fica de olho na novidade.